Juízes capítulo 5. Você já criou alguma coisa? Eu confesso que para criação eu sou uma negação, gente. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que são muito melhores do que eu, engenheiros, e estão acostumados com isso. Eu, zero. Até na adolescência, infância, adolescência, tentei. Né? Na época, quem lembra aqui do filme cujo nome é do nosso grande amigo MacGyver? Né? Eu assisti aquele filme, o cara, de um arame, ele criava uma bomba atômica. Né? Era impressionante. Então, a partir daquilo, eu tentei criar, mas eu confesso que não consegui nada. Talvez você tenha tido mais sucesso que eu. Com certeza, nós criamos com finalidade, com uma função específica. Deus, ele criou o homem, ele criou todas as coisas, e o homem foi o ápice da sua criação. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus criou, então, o ser humano com uma finalidade. Deus criou a mim e a você com uma finalidade. Sabe qual é? Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu vou dizer em uma palavra só: a adoração. Você foi criado por Deus para adorá-lo para todo sempre, para glorificá-lo, Agora, a gente precisa entender bem o que significa adoração. Às vezes a gente tem um entendimento muito raquítico em relação a isso. A gente acha que adoração é chegar no domingo à noite e cantar essas músicas bonitas com a nossa banda. Também. Mas isso é só uma pequena parte da adoração. A adoração é exaltação ao Senhor. E nós fazemos isso através de palavras e de ações. Nós fazemos isso através, então, do nosso trabalho. Nós fazemos isso através do nosso casamento, como nós nos relacionamos com os nossos cônjuges. Fazemos isso através dos nossos filhos, como nós educamos nossos filhos, nós adoramos ao Senhor. Agora, sabe qual é a questão? Como nós fomos criados para a adoração, o pecado, ele corrompe isso. A nossa rebeldia contra Deus nos corrompeu como adoradores. Nós permanecemos sendo adoradores, mas a nossa adoração, ela é desviada. Ela sai do foco que deveria estar, que é o Criador, e ela então passa a adorar falsos deuses. A palavra de Deus, então, ela nos convida a nos arrepender, a deixar a adoração a esses falsos deuses e voltar à adoração ao verdadeiro Deus. Por isso, o que nós vamos ver nessa noite, nesse texto de Juízes 5, é o convite da palavra do Senhor, é o convite do próprio Deus, através do cântico de Débora e Baraque. Adore a Deus. Adore a Deus. Vamos ler juntos. Acompanhe a leitura. Capítulo 5 de Juízes diz assim: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico. Os chefes se puseram à frente em Israel e o povo se apresentou espontaneamente. Louvai o Senhor. Dai ouvidos, ó reis.
Ouvi, ó príncipes, cantarei ao Senhor, entoarei um salmo ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, quando saísse de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes se abalaram diante do Senhor, do Deus do Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os que viajavam iam por atalhos tortuosos. A vida já havia cessado nos povoados. Já havia cessado até que eu, Débora, me levantei, até que me levantei como mãe em Israel. Assim que escolheram deuses novos, a guerra estava às portas. Não se via um só escudo ou lança entre 40.000 em Israel. O meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Bendizei o Senhor. Vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre ricos tapetes, e vós que andais pelo caminho, considerai. Falarão mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros a respeito dos atos justos do Senhor, dos atos justos que fez aos seus povoados em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, leva cativo os teus prisioneiros, filho de Abinoão. Então o restante dos homens desceu e eles foram os nobres. E o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque. E Benjamim estava entre o povo que te seguiu. De Maqui desceram comandantes de Zebulon os que levam a vara de comando. Os líderes de Issacar também estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, o seguiu até o vale. Nas divisões de Ruben houve grande inquietação. Porque ficastes entre os currais, escutando o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve grande indecisão. Gileade ficou no outro lado do Jordão. E Dan, porque se deteve com seus navios? Asser permaneceu na costa do mar e ficou nas suas enseadas. O povo de Zebulon se expôs à morte, como também o povo de Naftali, nas regiões altas do campo. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Taanac, junto às águas de Megido, e não tomaram despojo de prata. Desde os céus as estrelas guerrearam, desde suas órbitas guerrearam contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Avante, minha alma, sê forte. Então os cascos dos cavalos golpearam a terra na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai seus habitantes, pois não vieram em socorro do Senhor contra os valentes. Bendita seja Jael, mulher de Eber, o queneu entre todas as mulheres. Bendita seja entre as mulheres nômades. Ele pediu água, ela lhe deu leite. Em taça de príncipes ofereceu-lhe coalhada. Estendeu a mão para pegar a estaca e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera, rachando-lhe a cabeça. Furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela encurvou-se, caiu e ficou estirado. Aos pés dela encurvou-se e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e atrás da grade exclamava: por que o seu carro tarda em vir? Por que demora o ruído dos seus carros? As suas damas mais sábias respondiam e ela pensava consigo mesma: certamente estão achando e repartindo os despojos, 1 ou 2 moças para cada homem. Despojos de roupas coloridas para Cícera, despojos de roupas coloridas e bordadas para o meu pescoço. Ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos. Entretanto, os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego durante 40 anos. Amém. Queridos, isso é um cântico, é uma poesia. Por que esse cântico? Bem, quem estava aqui no domingo passado acompanhou a exposição do capítulo 4. Se você perdeu, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube e você vai poder
voltar a essa exposição. O contexto é a guerra. É a guerra entre Israel, né? Diz o capítulo 4 que depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por causa disso, o Senhor levantou o rei de Canaã, Jabim, junto com seu general Sísera, para oprimir Israel. Mas aí Deus levantou então Baraque e Débora para a libertação, e foi assim que aconteceu. O povo de Israel foi liberto, foi liberto da escravidão. Então esse cântico é um cântico de vitória, é um cântico dos vitoriosos, daqueles que estavam debaixo da opressão do rei de Canaã, e ali foram libertos pelo Senhor. E aí, como cântico, como poesia, ele vai trazer de maneira incrível essa literatura de louvor, de exaltação, que é um convite para cada um de nós a adorarmos ao Senhor. E ele vai trazer os motivos aqui. Vamos lá, acompanhem comigo. Verso 1 a 3. Adore a Deus, porque Ele é o Senhor, o Deus de Israel. Adore a Deus, porque Ele é o Senhor, o Deus de Israel. Perceba que a palavra que o cântico usa para se referir a Deus é Senhor. Está no verso 2, louvai o Senhor. Verso 3, cantarei ao Senhor. Salmo ao Senhor. Verso 4, ó Senhor. Verso 5, Senhor. Diante do Senhor. Então, várias vezes, ele usa então a palavra Senhor para se referir a Deus. A palavra Senhor, queridos, para Deus, é o nome usado por Deus para se identificar na aliança que ele fez com Israel, desde Êxodo, capítulo 3. Quando Deus, então, ele se apresenta a Moisés, Moisés perguntou, então, para Deus, Senhor, qual é o teu nome para que eu diga para o povo? E Deus disse, eu sou o que sou. É exatamente esse o nome que está aqui no cântico. Yahweh, eu sou o que sou. Esse é o nome da aliança, esse é o nome que o povo de Israel conhecia bem. É aquele mesmo Deus que os tirou do Egito, da escravidão do Egito, e os levou para a terra prometida. Esse, o verso 3, então, é o Deus de Israel. Adore, louve, exalte o Deus de Israel. Não adore qualquer Deus. Não adore a falsos deuses. Adore ao verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Queridos, quando nós lemos a narrativa, então, das batalhas do povo de Israel, especialmente aqui na época dos juízes, na terra de Canaã, nós temos a tentação de observar somente a questão bélica. Mas a questão bélica, querido, na verdade é só um detalhe. Porque o que está por detrás disso é a questão: quem é o verdadeiro Deus? O Deus de Israel ou os deuses cananitas? Essa era a questão por detrás. Quem é o verdadeiro Deus? É o Deus de Israel ou Baal? Ou Astarote? Ou todos os outros? Quem é o verdadeiro Deus? O cântico é uma celebração ao verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus
é o Deus de Israel. É o Deus, eu sou, aquele que pode todas as coisas. E uma outra coisa para a gente observar aqui, desde já, é que todas as guerras existem heróis, é ou não é? E quando as guerras então acontecem aos vitoriosos, cânticos são feitos aos vitoriosos. Estátuas são criadas aos heróis, aos heróis da guerra. Na antiguidade, chegou a nós, então, o conhecimento de Alexandre o Grande. Quantos poemas, poesias, livros, cânticos foram escritos a Alexandre o Grande, o macedônio, que empreendeu várias vitórias no mundo da sua época. Esse cântico é muito interessante, porque sim, também tem um herói. Sabe quem é o herói? Se você ler e você achar que é Baraque, você precisa ler de novo. Se você ler e achar que é Débora, você precisa ler de novo. Porque o cântico o tempo inteiro está nos levando para o verdadeiro herói. Sabe quem é? O Deus de Israel. O Senhor soberano sobre todas as coisas. É Ele que é exaltado. Queridos, nós devemos adorar a Deus. Nós devemos exaltar a Deus. Eu quero te encorajar nesta noite a olhar para as batalhas que você enfrentou durante a sua vida, a olhar para as lutas espirituais que você tem enfrentado na sua vida. E se você, ao olhar para essas lutas espirituais, ver as vitórias que você tem tido, e você perceber que a vitória veio de você, você precisa ler melhor. Volta e lê de novo. Não, é o Senhor. É o Senhor. Nós temos a tentação de exaltar a nós mesmos. Sou eu que sou muito fiel. Sou eu que sou muito bom. Sou eu que tomei as escolhas certas, as decisões corretas. Eu sou justo mesmo. Como eu sou íntegro. Meu querido, você precisa se arrepender disso. Porque a verdade é, se não for o Senhor, há muito já havíamos sido consumidos. É o Senhor que luta por nós. É o Senhor que vence por nós. Então é a Ele que nós devemos adorar. Então adore a Deus, porque Ele é o Senhor, o Deus de Israel. Em segundo lugar, adore a Deus porque Ele é majestoso. No verso 4 e 5, é muito interessante, isso aqui é um cântico, é um hino teofônico, não é? Ou seja, ele adora ao Deus que se manifesta, só que Ele se manifesta de uma forma muito curiosa aqui. Olha o verso 4. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom. Qual é a ideia aqui? A ideia é do Deus guerreiro. É o Deus guerreiro. Ele estava desde os campos de Seir, distante, mais ao sul, Edom mais ao sul, mas ele vem em marcha. Ele é o Deus que guerreia. Ele é o Deus que guerreia pelo seu povo. E olha o que acontece quando ele guerreia. Verso 4. A terra estremeceu. Os céus gotejaram. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso aqui. As nuvens despejaram água. Verso 5. Os montes se abalaram. Esse é o Deus majestoso, que marcha em favor do seu povo. Queridos, nós temos a tentação de, quando nós passamos por lutas espirituais,
acharmos que Deus ele não ouve, acharmos que Deus está indiferente às nossas orações. Você já teve essa sensação de orar que parece que o teto é de bronze, parece que a oração não passa? Meu querido, a prova que que Deus ouve, não é o nosso sentimento. A prova que Deus ouve é Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. Essa é a prova que Deus se importa por nós. Essa é a prova que Deus ele nos ama. Então sim, Ele guerreia pelo seu povo. Ele guerreia por nós. E Ele é majestoso. Quando Ele guerreia, ninguém fica de pé diante dEle. Quando Ele se levanta por nós, absolutamente nada fica diante dEle. Eu vejo alguns evangélicos morrendo de medo de demônios, morrendo de medo de espíritos territoriais. Eu vejo vários evangélicos morrendo de medo do anticristo. Será que o anticristo já está entre nós? Será que a gente está vivendo os últimos tempos? Né? Será que chegamos no tempo da escatologia? Tem até evangélicos aí nos canais do YouTube dizendo: olha, 2030 acabou o mundo, corre, estoca água, estoca comida, 2030 acabou. Meu querido, deixa eu ler de novo: o Senhor, quando quando marchasse desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Aqui é toda a criação prostrada diante do Deus majestoso. Nós precisamos nos lembrar o tempo inteiro a quem nós servimos. Ele é o Deus majestoso, é o Deus de toda a glória, o Deus que pode todas as coisas. É a Ele que nós servimos. E, querido, sabe o que é mais interessante? Sabe como o Novo Testamento retrata Jesus? Nós estamos acostumados a ver Jesus crucificado, morrendo pelos nossos pecados. E é verdade, Ele o fez isso. Mas deixa eu mostrar para você essa imagem em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia. Apocalipse 19. Olha a visão que João, na ilha de Patmos, teve a respeito de Jesus. Ele viu Jesus no final dos tempos. Apocalipse 19, verso 11, diz assim: então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Olha, julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis e comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros,
sem a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos, para atacarem um cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Amém. Como você se sente com esta imagem? Esse é o nosso Deus, guerreiro, vitorioso, Jesus Cristo. É Ele que luta, é Ele que vence por nós. Esse é o fim da história. Esse é o fim da história. Para onde nós estamos? Estamos indo, queridos. Jesus Cristo, Ele é o guerreiro do Antigo Testamento que lutou pelo seu povo. É o guerreiro que se fez homem, morreu por nós e venceu na cruz do Calvário. E em breve virá para nos buscar. Esse é o nosso Jesus, o nosso Senhor de toda a glória. Adore a Deus, porque Ele é majestoso. Verso 5, adore a Deus, porque Ele é fiel à sua aliança. Aqui no movimento, então, de Deus, eu mencionei o verso 4 e o verso 5. No verso 5 é interessante. Diz: os montes se abalaram diante do Senhor, do Deus do Sinai, e diante do Senhor, Deus de Israel. É interessante ele mencionar aqui Deus do Sinai, Deus de Israel. Por que Sinai? Foi no Monte Sinai que Deus se revelou ao povo de Israel e deu os mandamentos, fazendo uma aliança com o povo de Israel. Por isso que ele é chamado de o Deus do Sinai. Aqui no cântico de vitória de Baraque e Débora, Deus está sendo lembrado como o Deus que fez aliança com o seu povo. Ou seja, o Deus fiel. O Deus que não quebra a sua aliança. Nós podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Deus permanece fiel à aliança com o seu povo. Ele é fiel. Ele não vai te deixar sozinho, meu querido. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou na sua vida. Ele é o Deus da aliança. Nós vimos hoje pela manhã a nova aliança. Se a antiga aliança, que foi feita lá no Monte Sinai, ela já era importante, quanto mais agora a nova aliança, que é o cumprimento da antiga aliança, que foi feita por meio do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. É por isso, meu querido, que Deus, Ele se mantém fiel a si mesmo, em relação a você. Deus, Ele vai te conduzir, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades que você tem passado, não desanime, porque Deus vai te conduzir de acordo com os propósitos para a sua vida, para a glória dEle. E não depende de você, depende da fidelidade dEle, depende da aliança dEle, que Ele fez em Cristo Jesus. Então adore ao Senhor, adore a Deus por causa da fidelidade dEle à sua aliança. Versos 6 a 18, adore a Deus porque Ele liberta aqueles que nele confiam. Versos 6 a 8, o cântico lembra da opressão. A opressão que foi ocasionada pelo pecado, o pecado da idolatria. Diz aqui o cântico que nos dias de Sangar e Jael,
cessaram as caravanas. O que é isso? É interrupção de comércio. É uma estratégia de guerra. A gente até hoje, nos nossos dias, tem isso. É uma estratégia de guerra para estrangular, estrangular o inimigo de maneira econômica. É o que o rei de Canaã fez. Diz ainda no verso 6, os que viajavam iam por atalhos tortuosos, ou seja, havia assaltantes. De novo, a estratégia era o estrangulamento econômico. Verso 7 diz, a vida já havia cessado nos povoados, ou seja, havia ataques furtivos naqueles povoados. Verso 8, a guerra era iminente. E Israel não tinha qualquer preparo militar para a defesa. Lembra? Cícera, general de Canaã, tinha 900 carros de ferro. E Israel não estava preparado para fazer frente àquela força militar. Por que essa situação? Verso 8 diz, assim que escolheram deuses novos. Aquela situação de sofrimento, aquela situação de opressão, foi porque Israel esqueceu do verdadeiro Deus. Esqueceu da adoração ao verdadeiro Deus. Meu querido, qual é o ídolo diante de quem você tem se curvado? Como eu disse no início, nós fomos criados para adorar. E o problema é que o pecado nos leva a adorar falsos deuses, ídolos. E o ídolo, como eu já mencionei, não precisa ser necessariamente uma estátua. Pode ser pessoas, pode ser situações, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser uma profissão, pode ser uma conta bancária, da qual nós dizemos, se eu não tiver isso, eu morro. Eu não posso viver sem isso. Aí está o seu ídolo. O problema é que quando nós nos prostramos diante disso e chamamos isso de Deus, ainda que nós não venhamos a verbalizar, mas é assim que nós vivemos, nós estamos adorando o falso Deus e isso nos leva à escravidão. E isso nos leva à opressão. Pense no seu estilo de vida. Pense qual é, ou quem é, ou diante do que você tem se prostrado. Você tem dedicado o seu tempo, o seu talento, todo o seu esforço para aquilo. Aí está o seu ídolo. Jesus disse, aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Aí estará o seu tesouro. Sim. Alguém já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E precisamos nos arrepender quando não adoramos ao verdadeiro Deus. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele ouve o nosso clamor quando nos voltamos para Ele. E Ele ouve o clamor verdadeiro. Ele conhece aqueles que nele confiam. É bem interessante que aqui nesse cântico, ele distingue entre as tribos de Israel. Haviam 12 tribos de Israel. Só que durante a batalha teve as tribos que foram para a luta e teve as tribos que não foram para a luta. Ele vai dizer aqui, olha só, quem que foi para a luta? Débora foi para a luta. Baraque, interessante porque nós vimos domingo passado que Baraque ele vacilou, mas ele foi para a luta. Ele foi. O povo do Senhor, chamado aqui de maneira genérica, o povo do Senhor. Mas aí ele menciona também tribos específicas. Olha,
Efraim, Benjamim, Maquir, Zebulon, Issaquir. Maquir é Manassés. No verso 18 ainda diz, Zebulon e Naftali chegaram a se expor à morte. Então, foram aqueles que atenderam ao chamado, o clamor, e por confiar no Senhor foram para a batalha. Ao mesmo tempo, teve aqueles que não foram. Sim, olha o verso 14, parte B, até o verso 17. Rúben ficou indeciso, Gileade, Dan e Assé permaneceram onde estavam. Gileade aqui se refere a Gade, a tribo de Gade. E aí é curioso, porque assim, a não participação de Dan e Assé remonta ao capítulo 1 de Juízes, depois dá uma olhada, que vai dizer que eles tinham dificuldades, complicações militares próprias que não deixaram com que eles participassem dessa batalha. Mas Rúben e Gade, essas tribos, na época de Josué, socorreram seus irmãos na batalha. Mas aqui nessa batalha eles disseram não. Por que disseram não? Porque não confiaram no Senhor. Com certeza, eles olharam para aquele exército, 900 carros de guerra, e disseram, não, deixa quieto, deixa o pessoal lá se virar, deixa o pessoal aí resolver esse problema, nós não. Queridos, o pecado ele nos separa. O pecado ele causa desunião. O pecado ele tira a nossa comunhão. E aí, diante disso, fica muito claro aqueles que realmente confiam no Senhor e aqueles que não confiam. Aqueles que, embora sejam religiosos, embora sejam frequentadores de igreja, mas no fundo não confiam em Deus. Eu espero que você faça parte daquele grupo que de fato confia no Senhor. Daqueles que realmente têm confiado no seu Deus. Adore a Deus, porque Ele é o verdadeiro e único Deus. Verso 9 até o 19 até o verso 22. É interessante porque no verso 19 começa fazendo referência aos reis de Canaã. Aqui são os súditos de Canaã que serviam a Jabim. Eles viram algo incrível acontecer. Como uma força militar como aquela que se apresentou contra Israel foi vencida. Eles tinham, de novo, 900 carros de guerra, de ferro. Os israelitas com estilingue. Como? Como vencer essa força tão poderosa? Verso 20. Olha a forma poética como o cântico traz para a gente. Desde os céus as estrelas guerrearam, desde suas órbitas guerrearam contra Cícera. Veja, os céus, as estrelas guerrearam. Verso 21, o ribeiro de Quizon os arrastou. O que aconteceu, gente? Caiu uma tempestade na hora da batalha. Caiu uma tempestade, tipo aquela que caiu aqui em Indaiatuba semana passada, né? Destelhou um monte de casa, foi uma tempestade. Com aquela tempestade, havia na região, no campo de batalha, um pequeno ribeiro, que não causava perigo para ninguém, mas com a tempestade, o ribeiro transbordou, de tal maneira que, sabe o que aconteceu com aqueles carros de ferro?
eles atolaram. E, sendo atolados, os guerreiros, tentando então desatolar os seus carros, ficaram vulneráveis aos guerreiros de Israel. Deus venceu a batalha. Sabe o que é mais interessante? Sabe qual era o nome da divindade principal da mitologia cananita? Você lembra disso? Baal. Sabe qual era o nome da deusa, esposa de Baal? Astarote. E de acordo com a mitologia, acontecia assim: Baal e Astarote tinham relações. Dessas relações vinha a chuva. E a chuva regava a terra. E a terra sendo regada, ela dava todos os nutrientes para o povo de Canaã. Então eles achavam que a sua vida dependia de Baal e Astarote. E aqui na batalha, Deus manda chuva. E com a chuva ele vence o exército de Canaã. Sabe por quê? Deus está dizendo: o verdadeiro Deus não é Baal, é o Deus de Israel. Queridos, nós precisamos nos lembrar o tempo inteiro disso. Deus é Deus e não Baal. Nós precisamos nos lembrar que a nossa vida não depende da nossa conta bancária. Nós precisamos o tempo inteiro nos lembrar que a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende da profissão. Nós vivemos em uma cidade, queridos, em que o Deus dessa cidade é muito parecido com Baal. As pessoas estão voltadas para ganhar mais dinheiro. As pessoas dedicam a sua vida e estão dispostas a sacrificar os seus filhos para que tenham mais dinheiro. Deixam os seus filhos em creches para poder ter mais dinheiro. Mulheres que antes eram para ser mães dedicadas, elas estão dispostas a deixar seus filhos o tempo inteiro nas creches, só para que no final do ano eles possam trocar de carro, possam fazer a sua viagem para Nova York. As pessoas da nossa região estão voltadas para o Deus chamado hedonismo. A busca pelo prazer, a busca pelo bem-estar. Mas Deus, o verdadeiro Deus, Ele se manifesta a nós e Ele diz: sou eu que sou o provedor. Sou eu que satisfaço a sua alma. Sou eu, e tão somente eu, que posso satisfazer a sua alma sedenta, como nós lemos no Salmo no início do culto. Você pode ter o que você quiser, você pode ter o carro que você quiser, a casa que você quiser, você pode ter cada vez mais, mas você vai continuar sendo sedento. Porque somente quem pode satisfazer você não é Baal, é o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Somente quando nós nos voltamos para Cristo, queridos, é que nós temos a nossa alma satisfeita. A sua alma será satisfeita quando você se voltar para Jesus, não quando você tiver o que você quer. É quando você se voltar para Jesus, porque só Ele é o verdadeiro Deus. Por fim, adore a Deus porque Ele é justo. Onde nós vemos a justiça de Deus? Aqui o texto ele vai mencionar os atos justos de Deus. Que atos justos são esses? Ele pune os incrédulos e abençoa os que confiam nele. Verso 23 a 30. Vai falar de maldição para Merós e bênção para Jael. Maldição para Merós.
Por que Meroz? Meroz era uma cidade, eu não sei exatamente por que essa cidade ela é citada. Mas o fato é que essa cidade de Israel, ela demonstrou incredulidade por não fazer parte da batalha, se recusou. Ao mesmo tempo, essa cidade, ela é contrastada com Jael, aquela mulher que terminou então matando o general Cícera, por conta da sua fé no Deus de Israel. Ora, então, maldição para aqueles que não creem, bênção para aqueles que creem, para aqueles que confiam no Senhor. Por isso que Juízes, ele termina aqui no capítulo 5, ele termina com o verso 31, dizendo: ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos, mas quanto aos que te amam, sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Querido, essa bênção e maldição nós vemos no Novo Testamento. Quando nós cremos em Cristo, nós herdamos a bênção de Abraão. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Em Cristo nós temos a bênção de Abraão. Nós somos abençoados. Mas aqueles que o rejeitam, aqueles que não confiam tão somente em Cristo, esses são amaldiçoados. Esses são inimigos de Deus, inimigos do Senhor. Meu querido, adore a Deus. Se você pertence ao povo que é inimigo de Deus, o apóstolo Paulo diz aos Romanos que nós, sendo inimigos de Deus, recebemos a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então é hora de você, nessa noite, receber a Cristo. Receber a bênção que temos somente em Cristo Jesus. É hora de você dizer: eu quero Jesus. Eu quero o perdão que Jesus me dá através da sua morte e ressurreição. Se você pertence já ao povo de Deus, eu quero encorajar você a confiar. Continue a confiar no Senhor. Continue a confiar em Jesus Cristo. Nas lutas espirituais que você tem enfrentado, nas lutas espirituais que, em muitas ocasiões, nós estamos diante de exércitos muito maiores do que nós. O apóstolo Paulo chama essa luta de luta espiritual nas regiões celestiais, lá em Efésios 6. A nossa guerra é espiritual, queridos. E sim, o nosso inimigo é muito maior do que nós. E nós então precisamos continuar confiando em Cristo Jesus. Agora eu quero te dar uma palavra de encorajamento. No capítulo 4 de Juízes, nós vimos Baraque, um homem vacilante. Um homem que, por conta da sua incredulidade, ele disse que só ia se Débora fosse. E aí ele fugiu da sua liderança. Ele fugiu do chamado que Deus fez a ele. Mas abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11 traz a galeria dos heróis da fé. E na galeria dos heróis da fé, ele vai citar vários nomes do Antigo Testamento.
Veja o verso 32. Hebreus 11, verso 32. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão e de quem, gente? Baraque. Olha quem que está aqui. Na galeria dos heróis da fé. Sabe o que aconteceu com ele? O que aconteceu com cada um de nós. Éramos assim, sim. Mas quando o Senhor se revelou a nós e fomos transformados, nós fomos feitos em heróis da fé. Querido, eu e você, antes vacilantes, agora feitos heróis da fé, porque confiamos no Senhor Jesus Cristo. O passado, ele serve para nos lembrar quem éramos e adorarmos o Senhor Jesus pelo que Ele fez por nós. O passado serve para nos lembrar de onde o Senhor Jesus nos tirou. Serve para nos levar à adoração, quando nós vemos a mão do Senhor Jesus Cristo transformando as nossas vidas, de Baraque para heróis da fé. É isso que aconteceu na sua vida? Sim, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu quero te encorajar nessa noite. Se isso não aconteceu na sua vida, Deus não chamou gente perfeita. Deus chamou baraques, pecadores, para transformá-los em heróis da fé. Hoje é a noite de você confiar tão somente nele, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar.